Presidenta, duas coisas antes de eu iniciar o relatório. Primeiro, agradecer aí a nossa assessoria, tanto do meu gabinete, mas principalmente da comissão e do pessoal que mexe com orçamento, na elaboração aqui do nosso relatório. E a outra questão é a dificuldade, presidenta, de atender a solução agora, numa oportunidade que os parlamentares têm de influenciar no orçamento da União e redirecionar para interesses dos nossos estados, das nossas regiões, que é o nosso papel, e principalmente nós, senadores, que tratamos da questão da federação, é muito difícil resolver este problema. E eu venho lá da Câmara, passei 5 mandatos lá, e a minha dedicação do meu mandato foi muito voltada para a presença nas comissões. E eu percebo aqui a limitação, e dificulta mais ainda, o número de comissões que tem no Senado para tratar de temas e de resolver os problemas do nosso país. É o caso aqui desta comissão, que é uma comissão de desenvolvimento regional e que tem que enfrentar todos os problemas das nossas regiões, e principalmente nós que viemos da região, a senhora do Nordeste e eu da Amazônia, que a nossa principal briga no interesse, do bom sentido, de se preocupar com o desenvolvimento nacional, mas incluindo a nossa região no desenvolvimento nacional. Eu acho que esta comissão é que deveria dar respostas para isso. Mas, ao mesmo tempo, ela trata do desenvolvimento regional, mas também trata do turismo, por exemplo, especificamente. Então, é muito difícil a gente querer influenciar no orçamento da União, tendo apenas 2 emendas para influenciar, entendeu? Então, acaba limitando realmente a atuação do senador, mas, ao mesmo tempo, da comissão, a importância da comissão no processo. Queria chamar a atenção disso e queria dar uma sugestão de que pudesse, não sei se aqui tem esse fórum, mas o fórum dos presidentes das comissões, para poder dialogar com a presidência da Casa no sentido de ir corrigindo estas questões de cada comissão, entendeu? Por exemplo, tem uma comissão aqui de mérito, Senado do Futuro, entendeu? Eu não... Acho que essa Senado do Futuro é muito mais o papel de uma comissão geral de plenário que trata do conjunto das coisas estratégicas, etc. E tal. Mas, como eu estou me havendo agora com dar um parecer sobre a importância de influenciar no orçamento da União, através de emendas de comissão, eu acho que me deparei com esta dificuldade, não só pelo número de emendas que, naturalmente, os parlamentares muito diligentes propõem, mas tem esta limitação de apenas 2 emendas para uma comissão que trata do país, na questão do desenvolvimento e a questão do desenvolvimento regional. Vamos ao esforço, então, que nós conseguimos buscar, dentre as 75 emendas, a proposta de 2 emendas. Em obediência ao dispositivo do artigo 166 da Constituição Federal e nos termos da resolução número 1 de 2006, do Congresso Nacional, encontra-se em tramitação no Congresso Nacional o projeto de lei número 1 de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2018 e da outras providências. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, a LDO, compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento
conforme a Constituição Federal, artigo 165, parágrafo 2º. De acordo com as normas de tramitação do projeto da LDO de 2018, constantes da citação da citada Resolução número 1 de 2006, e no parecer preliminar de que tratam os artigos 85 e 86 desta resolução, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo tem competência para propor emendas ao projeto, devendo fazê-la na condição de autor de emenda coletiva, entre emendas de texto e até 2 emendas ao anexo das emendas das metas prioritárias. Considera-se emenda de texto a que propõe alteração das seguintes partes do PLDO de 2018. A. Texto de projeto. B. Anexo 1, relação dos quadros orçamentários consolidados. C. Anexo 2, relação das informações complementares do projeto de lei orçamentária de 2018. D. Anexo 3, despesas que não serão objetos de limitação de empenho. E. Anexo 4, 1A, anexo de metas anuais de 2018 a 2020. E F, anexo 4.2, demonstrativo de margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Não há limite ao número de emendas ao texto. O anexo de prioridades e metas poderá ser alterado por meio de emendas de cancelamento ou de acréscimos das respectivas metas, ou de inclusão de ação e metas constantes das leis orçamentárias de 2016 e 2017. A apresentação de emenda para acréscimo de meta ou para inclusão de ação nesse anexo deve observar o limite de 2 emendas por comissão mista permanente do Congresso Nacional e está acompanhada da ata da reunião em que se decidiu por sua apresentação e sejam restritas as competências regimentais da comissão. Os membros desta comissão ofereceram 75 sugestões de emenda ao anexo de prioridades e metas, além de 2 emendas ao texto do projeto. É o relatório, senhora presidenta. Meu voto. Todas as emendas sugeridas apresentam inequívoco mérito quanto à sua relevância para o desenvolvimento regional e cumprem os critérios de aderência às competências desta comissão, salvo pelas emendas números 7, 8, 9, 21, 22 e 65, que se reportarem especificamente ao estado do Piauí, a região da Calha Norte, ou a bacias específicas, descaracterizam assim como de abrangência nacional. Em face das restrições regimentais, somos instados a indicar apenas 2 dentre as propostas de emenda ao anexo de prioridades e metas. Trata-se de tarefa difícil, em face dos inúmeros desafios com os quais nos deparamos no âmbito de temas desta comissão e da amplitude de estratégias diferenciadas que deve presidir a política de desenvolvimento regional. Se choca com limitações regimentais e a própria identidade desta comissão dedicada à temática do desenvolvimento regional. Portanto, as limitações de emendas e ações orçamentárias que tenham caráter nacional. Haveremos de abrir discussão sobre esse aspecto em outro momento oportuno, como já chamei a atenção no início para a nossa presidenta. Como critérios para a indicação das sugestões a serem acolhidas como emendas desta comissão, adotamos 2 aspectos principais. Ações com maior número de apoiamento pelos membros desse colegiado e ações incidentes na questão hídrica, eleita nesta comissão como tema prioritário do corrente ano. Nos limites do espaço disponível nesta comissão, portanto, é o nosso entendimento que devam ser acolhidas a ação 10.50, apoio a projeto de infraestrutura turística, com metas de 500 projetos realizados, objeto das emendas
4, 24, 28, 46, 64, 67, 73. E a ação 14.6, implantação de infraestrutura hídricas para oferta de água, com metas de 400 obras executadas. Sede das emendas número 15, 25, 30, 52 e 63, restando inadmitidas as emendas número 7, 8, 9, 21, 22 e 65, que não têm caráter nacional, e rejeitadas as demais emendas em que pese o seu elevado valor. Opinamos, ademais, que as sugestões de emenda ao texto do projeto de lei sejam integralmente acolhidas. Acatada a posição desta relatoria, deve a comissão, na sequência, formalizar a decisão em ato e apresentar as emendas aprovadas à Comissão de Planos de Orçamentos Públicos e Fiscalização. Um comentário só sobre essa questão da infraestrutura hídrica, que era uma das preocupações chamada a atenção para este relator pela nossa presidenta, além das emendas já citadas, mas principalmente a 63, que me parece que é de iniciativa da senadora Lídice da Mata, que é a mais abrangente e é que cobre, digamos assim, esta preocupação da questão da infraestrutura hídricas para oferta de águas. É o meu voto, senhora presidenta.